Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é os conflitos locais ambientais. Vamos entender o que é isso primeiramente? Então veja só o conceito. Os conflitos ambientais são gerados através de divergências de opiniões entre duas ou mais camadas de uma sociedade que ocupam a mesma área de habitação ou de preservação ambiental, como, por exemplo, as comunidades indígenas e os madeireiros e os garimpeiros. Então, o que o conceito quer mostrar é que um grupo estando numa mesma área, mas com interesses distintos, geralmente pode resultar em conflitos, até mesmo armado e morte em muitos casos, como acontece principalmente na Amazônia brasileira. Mas isso não é um fato exclusivo apenas do Brasil. Em várias regiões do planeta onde ocorre interesses por ouro, por prata, por diamante, por madeira e vários outros recursos naturais, que é o foco do nosso estudo de hoje, haverá sempre divergência das partes envolvidas. E aí nós temos uma matéria que chama atenção exatamente por esse contexto que estamos falando: conflito entre garimpeiros indígenas na terra Yanomami. Comunidade Palimil foi palco de conflitos, no passado, e aí nós temos exatamente a localização dela entre Brasil e Venezuela. Então é um conflito que envolve realmente interesse. Já ali está uma comunidade Yanomami e chegam os garimpeiros com interesse de garimpar numa região que detém grandes reservas de diamante, de ouro e outros minerais de interesse comercial. Nos últimos 60 anos, pelo menos 40% de todos os conflitos internos tiveram, olha o detalhe, alguma relação com a exploração de recursos naturais. Estes produtos podem ser valiosos como madeira, diamantes, ouro e petróleo, mas também ser recursos escassos, como é o caso da água potável e as terras férteis que são disputadas pelas nações para poder suprir a demanda de alimento de sua própria população, segundo o Programa das Nações para o Meio Ambiente, PNUMA. Então aí nós temos uma ilustração mostrando garimpeiros com a caneta mangueira de água usada na escavação de terra em garimpo, na região do rio Mucajaí, em Roraima. Foto de Daniel Marenco. Então veja o que acontece aí se você tiver uma terra indígena que chegue garimpeiros e façam esse tipo de dano ambiental. E muitos dos lugares, essas terras, inclusive determinados locais das terras indígenas, são locais de veneração de seus deuses, evocar seus deuses. Então isso é até um choque cultural também. Na sequência, nós temos um mapa que fala sobre invasão e desmatamento de terras indígenas no Brasil. O desmatamento nas terras indígenas, ou TIs, na Amazônia, continua concentrado em poucos territórios, mas acelerou nos últimos anos. Os especialistas apontam outros fatores conhecidos que podem estar pressionando a floresta para esse desmatamento: o aumento dos preços internacionais da soja e da carne e a melhoria das estradas. Nesse último governo tem investido em pavimentar estradas que estavam 40, 30 anos sem pavimento, e isso com certeza trará impactos significativos na Amazônia. Então vejamos que quando ocorre um desmatamento numa área dessa, você tem aí praticamente uma cadeia de interesses econômicos, seja pela madeira, onde está sendo desmatado, depois de desmatado segue o interesse para a agricultura, da soja ou qualquer outro cereal, o uso para agropecuária, e aí geralmente para a criação de animais de corte, e muitos outros fins, e aí entra em questão, já que são garimpeiros, também a exploração de recursos minerais. E aí temos um mapa detalhado com várias
possibilidades que mostram que o desmatamento tem várias finalidades econômicas. Quanto à mineração ilegal em terras indígenas ou áreas protegidas, tem-se aí na sua tela um mapa que mostra que, como disse anteriormente, não é uma realidade específica apenas do Brasil, mas da própria América do Sul. Vários países em nosso entorno, os vizinhos, também sofrem com o mesmo problema. E aí o que diz? A incidência de garimpo ilegal na Amazônia, especialmente em territórios indígenas e áreas naturais protegidas, tem crescido exponencialmente nos últimos anos, com o aumento de quê? Do preço do ouro. E isso vai criar um impacto, uma corrida por ouro e a garimpagem ilegal. E aí ele vai dizer que a Venezuela é campeã de pontos de garimpo ilegal. Depois vem o Brasil, Equador e Peru. Na Colômbia e Bolívia, as unidades de análise foram os rios, razão pela qual não aparecem quantificados como pontos. E aí vem uma observação importante. Além dos danos ambientais produzidos pelo desmatamento e abertura de crateras no solo, o mercúrio utilizado na extração do ouro contamina rios e peixes, e populações que tenham pescado como base de sua alimentação ficam comprometidas. Ou seja, muitas dessas comunidades, os peixes que ali serviam como base para alimentação ficam escassos ou desaparecem em função do uso descontrolado de mercúrio, que mata todo tipo de espécie animal e até vegetal da região por onde ele passa no rio. Quanto ao controle de terras férteis, é uma outra, como vimos lá no começo, uma outra forma de disputa e de conflitos locais ambientais. Então, temos uma ilustração aí do continente africano, onde as grandes potências buscam controlar as terras férteis, e a gente não pode esquecer da China, que tem feito isso com muita eficiência, de comprar as áreas cultiváveis da África para depois ela ter uma certa independência de país. E aí a gente não descarta o próprio Brasil, que alguns pensam que vai ser sempre um fornecedor de alimentos para a China, mas quando a gente vê esses investimentos chineses em vários continentes, sabe-se que a China trabalha a longo prazo, então a gente tem também que se preparar para isso. Mas mostra que os governos de países industrializados tentam encontrar na África uma solução para a crise energética e alimentar mundial sem tentar, porém, ir ao encontro dos problemas dos africanos. Ou seja, não importa as necessidades, as demandas, o que fazer para resolver o problema dos africanos, que já é crônico, é antigo, mas apenas chega no local, às vezes governos corruptos negociam com essas superpotências e entregam o principal patrimônio de seu povo. Com isso, coloca em xeque a própria segurança alimentar desses povos e uma possibilidade de conflitos no futuro. Então a imagem, ela diz muita coisa, fica por sua conta interpretar o quanto isso ela impacta para a gente. E aí eu estou falando da África, mas em muitos lugares do Brasil existem cidades que têm feito isso também. Eu não estou falando de grandes propriedades, mas existem tendência de venda de propriedades de terra brasileira para estrangeiro, colocando exatamente as terras férteis à disposição dos estrangeiros, enquanto que pessoas da própria comunidade da cidade não têm nem sequer o que comer. E aí o conflito locais pelo acesso da água ou até mesmo o uso dela. E aí no Brasil os conflitos pela escassez de água ligados às metrópoles e ao semiárido são os casos mais emblemáticos. No semiárido, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco foi e continua sendo um projeto muito polêmico, alvo de muitas críticas, porque não soluciona o problema das populações vulneráveis às estiagens prolongadas. Pelo menos até o momento não há resposta para isso. Vemos esses canais aí conforme a imagem, mas eles ainda não têm trazido um retorno prático para as populações no seu entorno. O que eu quero dizer com isso? Água encanada para as pessoas ou irrigação para as comunidades próximas. Se isso vier a acontecer nos próximos anos, aí sim, isso que está sendo dito agora fica então descartado. Mas até o momento
muitas dessas comunidades por onde tem passado a transposição não tem visto ainda o retorno disso. E aí, o petróleo e a água são dois elementos geopolíticos de extrema importância no contexto do Oriente Médio. Já estamos indo lá no Oriente Médio para descrever que lá o petróleo e a água são componentes muito comprometedores. Ali torna então um barril de pólvora, não só o petróleo, mas também a água. Por quê? Porque enquanto que dados demonstram que a região do Oriente Médio conta com 5% da população mundial e 1% da quantidade de água, ao passo que é a zona de maior produção de petróleo do mundo. Então, olha só, ao mesmo tempo que o petróleo atrai as potências e cria conflitos regionais, a água cria conflitos entre eles mesmos, porque uma água passa por vários territórios e isso muitas vezes traz implicação. Quando um faz uma hidrelétrica, isso já diminui a quantidade de água que vai para os outros países. Então, uma série de coisas mais que a água e o petróleo são os dois componentes complicados de se entender dentro dessa geopolítica do Oriente Médio, porque uma tem escassez e a outra tem abundância e é motivo das potências estarem de olho. E aí, temos o caso aí de uma mina de carvão, que foi motivo de grande debate. É uma mina de carvão que foi feita na África do Sul e que, na verdade, ela, como foi dito no início da aula, ela ataca exatamente santuário de comunidades tradicionais e que isso mostra que em todo momento em que os recursos naturais são explorados, eles, quando ou ilegalmente ou por meio de estatais com apoio do governo, elas nunca obedecem os interesses das comunidades locais. Se possível, até remove esses povos do lugar para que o projeto econômico seja levado à frente. Então, aí é um exemplo clássico lá no continente africano, no caso da África do Sul. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Os conflitos ambientais são gerados através de divergência de opiniões entre duas ou mais camadas de uma sociedade, que ocupam a mesma área de habitação ou de preservação ambiental. Com base nesse fragmento, podemos concluir que, letra A, todo conflito ambiental gera uma guerra armada. Letra B, os conflitos ambientais, em sua maioria, não há incidentes com as partes envolvidas e óbitos. Letra C, os conflitos ambientais estão associados a interesses econômicos e, em certos casos, a registro de perseguições, torturas e mortes. Letra D, só existe conflito ambiental na região amazônica, no caso brasileiro. E aí, você fez a sua escolha? Conseguiu entender nesse contexto todo que estudamos qual é a resposta correta para esse questionamento? Se você respondeu que a resposta correta é a letra C, muito bem, meus parabéns! Os conflitos ambientais estão associados a interesses econômicos e, em certos casos, a registro de perseguições, torturas e mortes. Ok? Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!